Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos, né? Falamos aqui um pouquinho de matemática, pessoalzinho do 5º ano. Espero que estejam todos bem, ok? Professor Alírio. Vamos lá? Figuras geométricas planas. Olha essa figura que eu consegui para vocês aqui, ó. Uma figura de uma colmeia de abelha, né? O que nós estamos falando? Desse formato aqui da colmeia, né? Ó, que são uma figura de 6 lados. São todos iguaizinhos? São. Esse é o grande mistério da natureza, né? E vocês já viram que entre uma aula e outra aparece lá um desenho de uma colmeia? O projeto de meio ambiente, ele traz o desenho de uma colmeia, foi baseado na colmeia das abelhas, tá bom? Olha essa outra figura que legal, né? Em cima de uma foto, né? O designer pegou, fez uma circunferência, depois ele fez uma estrela, depois ele tem aqui um pentágono. Ele foi desenhando figuras geométricas para mostrar para nós o quão perfeita é a natureza e os polígonos, né? A gente encontra eles na natureza, né? De uma forma, aqui ó, mais um pentágono aqui no meio, tá bom? A natureza nos traz esses formatos, essas formas geométricas, tá? Olha que legal, a tartaruga. A tartaruga traz também, né? Olha lá, um desenho de um hexágono, tá vendo aqui? Talvez não perfeito, mas a gente vê que tem umas figuras geométricas também, né? Mais um animalzinho da natureza aí. Bom, vamos falar, antes da gente começar a falar das figuras, vamos entender 3 coisas diferentes, ó. Reta, segmento de reta e semirreta. Reta é aquela linha, né, que passa por 2 pontos. Tá vendo que a setinha tá para cá? Ela não tem nem começo e ela não tem fim. É uma reta livre, tá? Segmento de reta, essa nos interessa. É aquele segmento que tem um começo, é aquela reta que tem um começo e tem um fim. E é através desses segmentos que nós iremos montar os nossos polígonos. Então essa é o que mais me interessa. E a semirreta, professor? A semirreta, quando a gente vai falando de ângulos, nós vamos falar dela de novo. Ela tem começo, mas não tem fim. E esses pontos A e B é uma referência, são pontos de referência, que para nós, os nossos polígonos, serão os nossos vértices. Vamos ver se na prática? Tá aqui, ó. Eu coloquei 3 segmentos de retas para você. Do A até o B, do B até o C e do A até o C, tá? O que eu posso fazer com 3 segmentos de reta? É o menor polígono possível de se construir, que é o nosso amigo triângulo. Não é mesmo? Ele não é formado de 3 segmentos de reta, 3 pedacinhos de reta? Vamos juntar esses 3 pedaços para formar um triângulo? Vamos lá? Ó, formou, né? Então eu tenho aqui, ó, triângulo ABC. Cada ponto desse aqui, ó, é chamado de vértice, tá? Que é o encontro de 2 semirretas. Com 3 semirretas, conseguimos formar um polígono. É o menor polígono possível. Então tá lá, né? Ele é chamado de triângulo, né? Não é à toa que ele é chamado de tri, né? 3 laterais ou 3 ângulos internos que vão se formar aqui dentro, tá? Triângulo, tá? Polígono, vamos dar a definição de polígono? Polígono diz para mim, figura plana, limitada por segmentos de reta, que eu acabei de falar para você. É aquele pedacinho de reta que tem começo e que tem fim. As linhas são chamadas lados, então são os lados da nossa figura. Então no caso do triângulo ele tem um segmento de reta, 2, 3 segmentos, que para nós vamos chamar de lados. Então o triângulo é a figura que tem 3 lados e 3 ângulos ao mesmo tempo, tá bom? O que mais que a gente pode falar, né? Então, polígono, figura plana limitada por segmento de retas, as linhas são chamadas de lados, e na sequência, a soma desses lados é chamada de perímetro. Então, o contorno de uma figura, ou a soma da medida de todos os lados, é chamada de perímetro. Os ângulos formados pelos lados são os ângulos do polígono, tá? E de novo, né, que eu acabei de falar, os pontos de encontro, né, e o ponto de encontro desses lados, a gente chama de vértice. Então tá aqui, eu trouxe uma figura de um pentágono, né? Pentágono, uma figura de 5 lados, tá? Então mostrando para vocês, nós temos essa linha, ou esse segmento de reta que nós chamamos de lado, né? Temos outro segmento de reta, ou então um outro lado. O encontro de 2 lados é sempre chamado de vértice. Então aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho outro, aqui mais um e aqui o 5º vértice. Então uma figura de 5 lados, nós temos 5 vértices. Esse espaçozinho formado entre 2 segmentos de reta nós vamos chamar de ângulo interno. Mas ao mesmo tempo eu também tenho meu ângulo externo. Só que o ângulo externo, nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, tá?
Hoje que a gente vai falar, né, nos próximos estudos, nós vamos falar de ângulo interno, de lado, tá? Tem mais uma linha que aparece também no polígono, é aquela linha que passa por dentro aqui, ó, sai de um vértice, né, ó, e vai até o outro vértice. Essa linha é chamada de diagonal. Tem mais uma aqui, professor? Porque se eu fizer traçar daqui até aqui, sim, ó, também tem mais uma diagonal. E daqui até ali, mais outra diagonal, tá? Então, um polígono pode ter várias diagonais dentro dele, tá bom? Bom, triângulo, né, que eu comentei com vocês, é a menor figura possível, o menor polígono possível de se formar, tá bom? Quadriláteros, tá? São polígonos formados por 4 lados. Bom, aí tem as características, né? O paralelogramo, quadrado, retângulo, todos, reparem para vocês verem, todas essas figuras têm 4 lados. Bom, o que tem de diferente, professor? Os ângulos, ó, os ângulos internos e a disposição ou a medida dos lados. Vamos entender. Paralelogramo, o próprio nome está falando paralelo, ele tem o lado de cima e o lado de baixo paralelo. O que é paralelo? Quando um anda do lado do outro, tá? E do lado de cá, 2 lados paralelos. A diferença do paralelogramo, por exemplo, para um retângulo, é que no paralelogramo, esse ângulo aqui dentro, né? Ele não é aquele ângulo retinho de 90 graus, né? Ele tem uma angulação diferente. Se tiver um ângulo de 90 graus, nós chamamos de retângulo. Quem que é o retângulo? É aquela figura de 4 lados que tem o comprimento diferente da largura. Porque quando o comprimento for igual à largura, ele é chamado de quadrado. E esse aqui, o losango, lembra do losango? Losango, né? É da bandeira nacional. A nossa bandeira tem um losango amarelo, né? Representando o ouro da nossa terra. Assim foi feito a primeira vez. Esse aqui é trapézio. O trapézio, o que ele tem de característica? Ele tem 2 lados paralelos, porém esses outros lados aqui não são paralelos, ele tem uma inclinação. Esse aqui, os 2 lados têm a mesma inclinação. Quando eles têm a mesma inclinação e os 2 lados iguais, estão vendo os 2 tracinhos? Significa que esses 2 lados têm a mesma medida, é chamado de trapézio isósceles. E esse outro aqui tem um ângulo de 90, esse quadradinho indica o ângulo de 90 graus. Então ele é chamado de trapézio retângulo. E esse outro trapézio? Vocês viram que aqui tem um risquinho e aqui tem 2? Ó, 2 risquinhos, 2 risquinhos, mesma medida. Um risquinho e 2 risquinhos, medidas diferentes. E ele recebe esse nome aqui, ó, que não é muito comum no nosso dia a dia, mas é a palavra que encontraram para definir, que o triângulo escaleno. O que é escaleno? É quando as medidas são todas diferentes. E a última figura, professor? Bom, como ela não tem características próprias, ela não tem ângulo reto, ela não tem os lados paralelos, ela é chamada de quadrilátero e, por sua vez, irregular, tá bom? Vou passar para o próximo. Outros exemplos, né? Ó, quadrado, triângulo, retângulo, pentágono, losango. Quando eu achei essa figura na internet, sabe quem que eu lembrei? Da tia Glaucia, que dá aula, né? Pro seu irmãozinho, que dá aula na televisão também. Ela gosta de colocar o rostinho nas figurinhas, não gosta? Mas tem um cara aqui que é estranho. Sabe quem que é estranho? Esse rapaz aqui, ó. É o círculo. Ele não tem... Pessoal, mas ele não tem o lado retinho. Não tem mesmo, não. Então, esse aqui, sabe o que ele é? Não polígono, tá? Então, para nós, ele é não polígono. É um círculo? Mas ele é não polígono. Para ser polígono, tem que ser segmentos de reta. Lembra que eu falei? Os pedacinhos tem que sempre ser reta. Tá. Aqui eu coloquei para vocês uma outra foto de polígonos chamados regular, tá? Polígono regular. O que é regular, professor? É a medida do lado, todas têm a mesma medida, ó. Esse pedaço tem a mesma medida desse, do outro. Quadrado, né? O quadrado não precisa falar. Pentágono, esse pedacinho tem a mesma medida desse, daquele. Então, essas figuras aqui, elas são regulares, quer dizer, todos os segmentos de reta que formam os lados são iguais. E aí vem pelo nome, né? Então, o polígono recebe um nome conforme a quantidade de lados. 3 lados, triângulo, quadrado. 5 lados, pentágono. 6, hexágono, tá? Lembrando que o prefixo gono aqui, ó, né? Ele indica ângulo, tá? Do latim, da formação da palavra, indica ângulo. Então, 5 ângulos, pentágono. 6 ângulos, hexágono. Lembrando que a quantidade de lados indica também a quantidade de ângulos. Heptágono, hepta, 7. Octógono, 8. Eneágono, 9. Decágono, 10. Deca, 10. Pessoal, mas eu tenho que decorar isso tudo? Não, você não precisa decorar isso tudo. A gente tem que saber, né? Conhecer.
Ao longo do ano, que a gente estiver falando mais sobre geometria, nós vamos voltar e vamos falar dessas figuras aqui. Quais são as mais usadas? Eu vou falar para você, ó, são essas de cima. Essas vão aparecer mais vezes no livro de vocês, tá? Triângulo, quadrado, pentágono e hexágono. E essas aqui, professor, vão também, mas mais no próximo ano, tá bom? O importante é você saber, tá? Aqui eu coloquei de novo uma tabela, mostrando então, 3 lados, a figura está aqui, nome, triângulo. Quantos vértices? 3, ó, 1, 2, 3. 4 lados, olha o desenho dela aqui, o quadrado, né? Nós chamamos de quadrilátero. Quantos vértices? 4, né? 1, 2, 3, 4. 5 lados, pentágono, 5 vértices. 6 lados, aqui a figurinha, né? Hexágono, 6 vértices. Esses aqui, a gente vai trabalhar sempre com eles, tá? Ao longo do ano nós vamos ver ele várias vezes. Mas tem mais, professor? Tem. Tem o de 7 lados, 8 lados, 9 lados, 10 lados. E eu coloquei as figurinhas deles aqui para vocês. E os nomes, né? Ó, 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. Ok? Vamos testar nossos conhecimentos? Vamos lá. Figuras geométricas planas. Quais os polígonos estão presentes na bandeira nacional? Ah, agora eu quero ver, né? Quem falou o quê? Retângulo? Muito bem, acertou. De cara tem um retângulo em volta, né? Que é o verde, né? A figura verde que representa as nossas matas. Foi assim, foi definido lá atrás, né? Depois, qual outra figura que eu estou vendo aqui? Isso, losango, tá? Vamos falar direitinho, losango, tá? Então tá lá, ó. Tem um retângulo e tem o losango. Aí alguém falou assim, professor, olha o círculo aqui de novo. Sim, está aqui de novo. Igual ele apareceu naquela imagem lá atrás. Mas só que o círculo, né, ele não é para nós um polígono. É o círculo, é uma figura geométrica, mas é não polígono, tá bom? Legal. Quem mais? Olha a figura que eu peguei na internet. Existe um brinquedo, um joguinho, chamado Tangram. É quando você pega um quadrado, recorta ele todinho em algumas figuras que a gente conhece, que é quadrado, triângulo, paralelogramo, tá? E isso foi inventado na China milhares de anos atrás. E eles conseguiam fazer figuras. Olha o que ele conseguiu fazer, juntando 2 triângulos aqui, mais um triângulo, 2 triângulos maiores, né? Um quadrado e um paralelogramo. Formou a figura, olha lá, os polígonos estão presentes na figura do gato, né? Bom, eu já perguntei quais são os polígonos, eu já acabei contando, né? Então eu tenho 5 triângulos, olha aqui para você ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Um quadrado, que forma o rosto do gato, e o nosso paralelogramo. Lembra que eu falei? Paralelogramo, ó. Os lados opostos são paralelos. Paralelo, 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 paralelo. A diferença dele para o quadrado é que o quadrado, os cantinhos são de 90 graus. E esse aqui não. Tá bom? Bom, tudo certo. Vamos fazer uma revisão agora, né? Hora de revisar. Vamos lá. Resumo da nossa aula de hoje. Na aula de hoje você aprendeu mais sobre figuras geométricas planas. Aprendemos que para formar polígonos precisamos dos segmentos de reta, lembra? Tem começo, tem fim. Depois, vimos que os polígonos recebem o nome de acordo com o número de lados. 3, triângulo, 4, quadrado, 5, penta, 6, hexa, tá bom? São os mais conhecidos que a gente vai trabalhar esse ano. E em nosso dia a dia encontramos diversas formas de polígono, no caso das abelhas, no caso das flores, né? Nas costas de uma tartaruga, né? Então o polígono tem para todo lado, tá? Basta a gente saber classificá-los, ok? Gente, não esqueçam, tá? Dessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não perca a próxima aula, sabe por quê? Na próxima aula nós vamos falar de círculo e circunferência. Lembra que ele apareceu lá atrás, o círculo, aquela hora? Né? Você falou assim, mas por que ele colocou o círculo lá? É para chamar atenção para vocês para a próxima aula, tá bom? Então, próxima aula nós vamos falar dele, ó, do círculo e da circunferência. Tem diferença? Tem. Qual que é? Assistindo a próxima aula nós vamos descobrir juntos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.